pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno, sou da equipe de marketing aqui do Mills e hoje a gente trouxe um convidado bem legal, é o Luiz Fernando Cavalcante, mais conhecido como Fernando. É um profissional com mais de 15 anos aí de experiência em liderança em TI, para falar de um assunto bem bacana, que é a gestão financeira para a TI. Lembrando, pessoal, que também vocês podem testar a plataforma 7 dias gratuitos, tá? Quem ainda não conhece o Mills, é só clicar no link que está embaixo aqui do vídeo, na biografia. E também, se você tiver alguma dúvida durante esse webinar, você pode escrever no chat que vai ter uma equipe especializada respondendo a dúvida de vocês. Seja bem-vindo, Fernando. Conta um pouquinho mais aí da sua experiência. Ô, Bruno, muito obrigado aí pela apresentação. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aí ao vivo, para quem vai assistir depois. Gostaria de agradecer a Milvus por essa oportunidade de estar falando aí com vocês hoje. Vamos falar sobre gestão financeira de TI, talvez ajudar as pessoas aí que estejam numa situação frustrante, né, no negócio. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, postem aí no chat. No final lá vai ter uma forma de vocês entrarem em contato comigo também se vocês tiverem mais dúvidas. E vamos para a apresentação. Gerenciamento financeiro para TI. Antes da gente entrar nos detalhes mais técnicos aí, trazer algumas reflexões para vocês. A primeira delas é sobre o que é valor, pessoal. Valor é a diferença entre o benefício que a solução de TI, seja um serviço ou um produto, entrega e qual é o seu custo para o negócio. E valor não é algo que você define ou que você manipula, é algo percebido pela outra parte. Né? Por isso que o White diz lá que valor é co-criado. Então, você, o teu time de TI, através dos serviços, das soluções, cria um valor para o negócio junto com as pessoas que estão utilizando esses serviços. Isso é importante entender porque é essa percepção de valor que vai ajudar você a projetar o TI de forma mais evidente aí no negócio. E aí eu já vou endereçar uma das primeiras coisas que sempre surgem aí. Ah, mas o TI é só um número. Eu entendo. Isso é uma situação muito comum em empresas que o TI ele é um departamento de apoio, ele não é um gerador de receita. Mas deixa eu falar uma coisa, toma propriedade desse número, seja dono desse número. Enquanto os números do TI estiverem nas mãos e na boca de outras pessoas, o TI vai continuar nessa situação desfavorável que tanto frustra vocês. E aí, como que você pode começar a pensar em influenciar essa percepção de valor? Você precisa entender sobre negócio. Não adianta entender só sobre tecnologia. E quando eu falo de negócio, não é entender cada mínimo detalhe de trabalho de outros departamentos ou de outros processos que não estão relacionados ali com o TI, mas é entender o funcionamento da empresa como um todo. Então, como a empresa gera valor para o seu cliente, como que ela opera, como ela cria o produto ou o serviço dela, é você ter essa visão holística e aí entender que o how much das soluções que você entrega, né, o custo, eles precisam ter uma relação direta e serem explicados pelo porquê, pelo why. E, né, o TI ele tem que existir pelo negócio e para o negócio. Não adianta o TI ficar fechado num feudo, fazendo coisas só em proveito próprio, ou implantar projetos que tragam ferramentas ou melhorias só para o TI. A maneira de você projetar a TI, a tecnologia de forma melhor no negócio é através de gerar benefícios para quem utiliza, para quem fomenta, para quem gera valor junto com você ali para o negócio. Então, entenda que precisa ter essa relação entre o custo e o porquê da existência do serviço. Uma das técnicas para você medir isso é o 5W2H. Né? Vamos ver esse exemplo aqui. O quê? Automatizar a criação de credenciais básicas ali. Por quê? Porque vai reduzir o tempo de onboarding de novos funcionários em média 30%. Onde? No RP e portais de uso comum. Quando? Você pode ter um MVP em março e entregar o serviço final ali em julho. Quem? Equipe de desenvolvimento interna e uma equipe de consultoria de RP. Como? Você vai vincular as permissões básicas em cada função do RP, automatizando ali através dessas funções lá na folha de pagamento, a criação dessas credenciais lá utilizando chamadas de API. Quanto custa? R$ 8.500 de investimento, com mais de um acréscimo ali de R$ 300 no custo fixo. Percebam que esse é o tipo de solução que ele propõe resolver um problema de negócio, que é a improdutividade dos funcionários, dos colaboradores ali durante o onboarding, mas ele também vai ajudar a resolver a carga de trabalho para o TI. É esse tipo de solução que você precisa identificar e fomentar aí com o teu time, tá? E aí, qual é o papel da TI do negócio? É outra pergunta que você precisa se fazer. Geralmente existem ali 4 patamares na pirâmide, né?
O primeiro deles lá embaixo é o suporte, né? Quando o TI ele é reativo, ele apoia a operacionalização de outras áreas de negócio, de outros departamentos. Então, como sustentação, como suporte. Depois, um pouco acima, você tem ali o alinhamento tático, que é quando o TI passa a fazer parte dos projetos de gestão, de executar a estratégia da empresa, fazer ela acontecer. Subindo mais um pouco, você tem como diferencial estratégico, que é quando a tecnologia passa a apoiar o negócio de forma a ter um diferencial de mercado, ou, em muitas vezes, viabiliza até a criação de novos serviços e novos produtos. E lá no topo tem a TI como negócio, né, que é o caso das empresas de tecnologia, ou quando a TI entrega algo que é utilizado diretamente pelo consumidor final, pelo cliente final do negócio que você apoia. E aí, pessoal, não pensem nesses níveis como patamares de evolução. Não é porque você chegou no diferencial estratégico que você não precisa mais pensar em suporte, né? Claro que quanto mais acima nessa pirâmide você está atuando, mais valor você consegue agregar ao negócio. Só que você precisa também atuar na base da pirâmide para manter a sustentabilidade. Quando eu falo sustentabilidade, não é só aquela lá da ESG, né? É a sustentabilidade de disponibilidade de serviços, de viabilizar o crescimento da empresa de forma sustentável financeiramente. Então, entenda, procure fazer uma avaliação realista, introspectiva e também olhando de forma holística de onde o TI está hoje e aonde você quer chegar ali no curto prazo depois do longo prazo. Tá? Até porque existem negócios, né, que você não vai conseguir projetar a tecnologia como negócio, mas você pode chegar até um diferencial estratégico. E aí, como vocês conseguem identificar para onde a empresa está indo? Né? Pelas predisposições da alta direção. Quem são essas pessoas da alta direção? É todo mundo que toma decisão estratégica. Empresas menores vão ter ali os donos, né, direto com algumas pessoas ali de gerência. Já empresas grandes têm lá conselhos administrativos, tem o CEO, COO, CFO. Então são essas pessoas que definem a estratégia da empresa. E aí você precisa responder basicamente 3 perguntas a partir do que essas pessoas estão tomando de decisão no momento. A primeira delas é qual é o foco da alta direção. É crescimento? É redução de custo? Né? Estão focando em algum nicho novo de mercado? Vão comprar uma concorrente? Entendam qual que é o foco, para onde a empresa está arrumando mais forte agora. Depois, quais são os produtos ou serviços que estão mais evidentes, que estão mais em foco? Sempre tem uma área do negócio que naquele momento é a bola da vez. Entenda qual é e procure ver se não tem oportunidade ali para o TI atuar junto com aquela área de negócio e agregar valor. E também, se tem aí um grande problema ou um grande risco que está no radar da alta direção que você pode ajudar a mitigar ou a resolver. Né? E aí, entendendo essas predisposições da alta direção, você precisa entender a empresa ou negócio de forma mais holística, que é você entender a missão, por que a empresa existe, entender os objetivos, né, de curto prazo e longo prazo, onde a empresa quer chegar, qual é a estratégia da empresa para atingir esses objetivos, né? Nós falamos lá de aquisição, expansão, né? Qual o tipo de estratégia comercial e de mercado que a empresa segue? A governança, né? Quais são as regras do jogo? Quais são as regras explícitas, né, que estão documentadas em políticas? Quais também são as regras implícitas? São aquelas que existem na cultura, que você precisa se inserir ali no meio de liderança para poder entender. E por fim, a gestão. Qual é a metodologia da empresa de operacionalizar, né, o seu trabalho, de controlar o seu resultado? E aí, né, reforçando esse conceito, pensem ali na empresa como se fosse um navio, e aí, de repente, o capitão decide mudar o curso para atracar em outro porto. Ou você se une à tripulação e ajuda ali a ajustar as velas, ou você pula do barco. Parem de dar murro em ponta de faca, parem de dar testada na parede. Entendam que a maneira do TI, da tecnologia, obter mais espaço no negócio, ter mais evidência, mais estrutura, é através de estar alinhado com os rumos do negócio e ajudar esses rumos a gerarem mais valor. E aí, como que esse valor é medido no contexto do crescimento da empresa, dos resultados, né? É através das visões de resultado. Vocês devem ter alguém aí na empresa que vocês trabalham que é aquela pessoa que vive cometendo erros, mas parece que tem imunidade diplomática. Provavelmente essa pessoa ela entrega um bom resultado para o negócio. E por isso ela acaba aí aproveitando, né, dessa certa imunidade diplomática. E aí, como que o resultado é medido? Né? Antes da gente falar nos indicadores, tem basicamente 3 visões diferentes. A primeira é a visão operacional,
que é a medição do trabalho executado dentro de um período de tempo, seja um mês ou um trimestre, né, dependendo do tamanho da empresa. E aí esse trabalho medido, ele tem uma expectativa de receita. Você vai ter lá o estoque também, né, o que foi utilizado para prestação de serviço ou como matéria-prima para produção. Você tem lá a folha de pagamento e despesas que você pagou para o fornecedor. A visão operacional, o foco dela é medir a eficácia da gestão dentro daquela unidade de negócio, independente do contexto mais amplo da empresa, que pode ter outros fatores financeiros. Só que trabalho medido, ele não está faturado ainda, muito menos ele foi recebido. E aí entra, por exemplo, a visão contábil. Visão contábil é aquela que toda empresa que está na bolsa de valores precisa divulgar. É o balancete da empresa, o DRE da empresa. Então ali você já tem o faturamento e as receitas, né, nota fiscal mesmo emitida para os clientes. Entra também o estoque, só que entram as depreciações do ativo mobilizado, que é, por exemplo, veículos, maquinário, notebooks, computadores, que vão lá depreciando no tempo. Essa depreciação entra como despesa. Você tem a folha de pagamento, mas além da folha de pagamento tem as provisões, que é um assunto que a gente vai entrar daqui a pouco. E aí tem as notas de entrada. E aí aqui tem um conceito importante que é a questão dos fornecedores. Quando você compra R$ 1.000 lá, seja do que for com o fornecedor, independente se você vai pagar daqui 90 dias ou vai pagar esse parcelado em 3 vezes, do ponto de vista contábil, o valor total daquela nota vai ser apropriado, escriturado, dentro daquele mês que a nota deu entrada. Então, se é R$ 1.000 que vai entrar lá no resultado da empresa como despesa. Tá? Só que mesmo essa visão contábil, ela ainda não significa dinheiro em caixa. E aí entra a visão de fluxo de caixa, que realmente é o que foi recebido e pago, né, inclusive fora de pagamento, nas contas bancárias de investimento ali da empresa. E aí é importante, né, reforçando que nem tudo que é medido lá na operação ou que é medido aqui na visão contábil vai se tornar fluxo de caixa. Né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos de fluxo de caixa, mas antes vamos falar aí dos principais indicadores. O primeiro indicador é um que não é um indicador financeiro, mas ele é muito importante para o TI acompanhar, que é o turnover, que é o número ali de quantas pessoas entraram, saíram da empresa ou foram transferidas ali de empresas dentro de um grupo. Por que isso é importante? Um turnover muito alto pode demonstrar talvez algum problema organizacional, né? Alguma falha de gestão, algum processo que não está otimizado, que está causando frustração em uma equipe, ou até alguma mudança de estratégica, ou até uma mudança estratégica muito radical ali por parte da alta direção. Já um turnover muito baixo, ele pode significar que a empresa ou ela não está inovando o suficiente, ou ela não está fomentando ali o crescimento dos profissionais, né, que estão ali como colaboradores. Então, monitore, até porque o turnover geralmente é um bom indicador de demanda para a área de TI. Agora, entrando nos indicadores financeiros, você tem o clássico ROI, né, que é o retorno sobre capital investido. Projetos geralmente usam esse indicador para medir você gastou R$ 50.000, em quanto tempo você vai ter um benefício para retornar esses R$ 50.000 e depois o quanto mais de benefício para o negócio vem financeiramente. E do ponto de vista dos sócios, você tem o ROE, que é o retorno sobre equity, ou retorno sobre patrimônio, que é o quanto de retorno os sócios da empresa tiveram em relação ao quanto eles investiram na empresa. E aí, olhando para os indicadores de resultado mesmo, periódico, você tem o EBITDA, que é lá a receita menos a despesa, que também antes de impostos de juros e antes de amortizações de empréstimos e depreciações de ativos. Você tem um outro que é o EBIT, que ele também tem lá o lucro antes de impostos e juros, mas ele já considera também as amortizações de empréstimos e depreciações. Então, um exemplo disso é o que aconteceu recentemente aí no caso da Americanas, que tem se falado muito, lá do tal do risco do sacado, né, que teriam apropriado lá os juros de empréstimos para fornecedor como uma despesa e não como amortização. É por isso que existem essas duas visões aí de resultado, porque o EBIT, por exemplo, dá uma visão um pouco melhor da saúde financeira da empresa do que o EBITDA, que é uma visão um pouco mais interna, operacional. O EBITDA também é conhecido como RO em algumas empresas. Falando de fluxo de caixa, tá? Faturamento não significa dinheiro na conta. Tem muito gestor financeiro que vai adorar ouvir essa frase, porque é um ponto de conflito constante aí com áreas operacionais, de que não é porque você emitiu a nota para o cliente que o trabalho de relação com aquele cliente acabou. O dinheiro precisa entrar na conta depois. E aí você tem o primeiro conceito que é o ágio sobre receita. Ágil
sobre receita é toda despesa adicional depois que você faturou para o cliente. Exemplos. Você vai dar um prazo longo de pagamento para o cliente, 90 dias, 180 dias. Só que a empresa precisa ter esse dinheiro na conta antes. O que ela pode fazer? Ela pode ir lá no próprio banco, que ela tem conta, e solicitar ali uma antecipação daquele título e pagar uns juros ali em cima. Ou, dependendo de quem é o cliente, né, empresas grandes aí no Brasil acabam mantendo linhas de crédito especiais em parceria com bancos, com juros menores que os praticados em mercado, que os seus fornecedores podem ir lá e pedir antecipação desse recebível. De qualquer forma, esses juros ele entra como um custo adicional à receita. Né? Um outro exemplo é quando tem muita inadimplência, né? O cliente não paga. E você acaba contratando um escritório especializado em cobrança para poder receber isso do cliente. A comissão ou o contrato que você paga para esse escritório também entra no ágio sobre receita. E esse ágio ele é calculado numa janela de tempo. Por quê? Porque ele serve como parâmetro para o cálculo do capital de giro líquido, que é o próximo conceito aqui, que é a quantidade total de capital, de dinheiro que a empresa precisa manter em caixa em um dado período para custear a sua operação até que ele receba do seu cliente. Então, você vai custear a folha de pagamento, estoque, N outros custos que podem existir ali para que você possa produzir o seu produto ou prover o seu serviço. E aí, quanto de dinheiro você precisa manter para fazer isso acontecer até que você receba do seu cliente? Isso é o capital de giro líquido. Um outro indicador importante é o conceito é o de liquidez, que é a capacidade da empresa de pagar dívidas. Você tem ali a liquidez imediata ou liquidez seca, que é o que você tem em dinheiro nesse momento, mais os recebíveis de curto prazo, versus a dívida de curto prazo da empresa. Também tem as outras indicadores de liquidez que vão considerar aí patrimônio, empréstimos de longo prazo da empresa. Por que é importante você entender isso aqui? Primeiro, para entender como é que está a saúde financeira da empresa, o que é prioridade financeiramente nesse momento, para você entender talvez quais soluções o TI pode fornecer aí para o negócio e apoiar nesses processos, e até para você negociar melhor com seus fornecedores e entregar aí soluções, contratos melhores de acordo com o fluxo de caixa que a empresa precisa. Bom, ok, né? Nós falamos aí de conceitos de resultado, como obter uma visão estratégica dos rumos da empresa, mas como que a gente começa a tomar propriedade desse número? Estruturando um orçamento. Ah, mas o TI não tem orçamento. Crie um. Ah, mas a empresa não tem processo. Estude e faça o processo. Seja o exemplo positivo. Estruturar um orçamento é o primeiro passo para você tomar propriedade desse número, né, que circula aí do TI. Ok? Como você pode fazer isso? Nossa, esse infográfico aqui está super complexo. Não, vamos por partes, né? Primeiro passo para você estruturar um orçamento é dialogar com as lideranças dos outros departamentos. Por quê? Esses outros departamentos, cada um deles vai ter os seus projetos, né, os seus interesses, e entendendo esses interesses, você pode também se antecipar a demandas que vão chegar para o TI no próximo período, né, ou no futuro próximo aí. E aí, desse diálogo com as lideranças, além de estabelecer uma melhor comunicação em relação com essas pessoas, você vai sair ali com uma lista de desejos, que seriam todos os projetos que precisam entrar no orçamento, seja do TI ou de outras áreas. Você vai ter uma compreensão melhor das projeções de crescimento da empresa, né, o quanto a empresa pretende crescer, ou como a gente tem aqui uma montanha-russa econômica no Brasil, se a empresa vai precisar reduzir de tamanho. E também entender quais são os indicadores gerais que estão em foco pela alta direção agora, né, e utilizar esses indicadores aí para projetar o seu orçamento. Esses indicadores eles podem sair tanto de conversas com lideranças, como também ali de consultas nos sistemas de banco de dados da empresa, né, o RP, enfim. E de lá também podem sair os indicadores chaves da própria TI. Você precisa ter medido esses indicadores para ter uma base de partida, né, uma base de comparação para construir o orçamento. É preciso também levantar e documentar todos os contratos, sejam de serviço ou de fornecimento de insumos, que a TI movimenta e gerencia. Tá? Todos. Para você ter isso no detalhe no orçamento. E por último, não menos importante, remuneração, folha de pagamento. E até que a gente sejamos todos substituídos por inteligência artificial, precisamos ainda de pessoas para fazer tudo isso acontecer. Então, pegando essa massa de dados, aí você vai começar a colocar isso numa planilha ou num sistema que a empresa tiver específico para controle de orçamento. Você vai começar a fazer cálculos, né, projeções, cálculos de valores mensais ali no tempo, e vai tomar ali decisões em cima desses cálculos. E você também vai receber
da alta direção da empresa premissas orçamentárias. O que são essas premissas? São, por exemplo, indicadores de inflação que você deve seguir, indicadores de câmbio, qual é a taxa de câmbio que eu devo considerar para um reajuste de licenciamento de algum produto cloud, por exemplo. O preço do dólar é algo muito importante aqui na área de TI. Né? Tem outras premissas importantes também, como o dissídio aí, que precisa ser aplicado na folha todos os anos. Feito todo esse levantamento de informação, esses cálculos, tomadas de decisões, o produto final precisa ser um orçamento acionável, ou seja, uma projeção no tempo de todas as despesas que você vai ter, que arcar, e se você tem receita aí também, você precisa colocar essas receitas no orçamento. E esse orçamento ele também precisa dar nascimento a um cronograma e a metas. Tá? Por que você precisa de cronograma? Não só para você acompanhar se você está realmente atingindo os objetivos, mas para poder vender seu peixe. Tá? É crucial que você mostre para a alta direção, para o seu gestor direto, que o TI está cumprindo o orçamento ao qual ele se propôs a cumprir. Também precisa construir uma apresentação para defender esse orçamento lá para a alta direção. Tá? A maioria das vezes você não vai simplesmente jogar uma planilha gigante lá na tela e pedir aprovação. Você precisa sintetizar essa informação de uma forma mais estratégica. E também todos os casos de negócio dos projetos de TI e também de outros departamentos ao qual a TI vai apoiar. Ok, mas como funciona o orçamento empresarial, né? Como que você controla ele, como que ele é definido, enfim. O primeiro conceito é o de alocação de verba. Você tem basicamente três tipos. Base zero, tá? Que assim, não tem verba alocada. Você vai aprovando ali conforme surge a necessidade, né, caso a caso. Isso não necessariamente é ruim. Você tem ali cenários de empresas pequenas ou startups que estão no crescimento muito forte, que pode ser melhor ali em termos de agilidade você ter um orçamento aberto e ir aprovando cada projeto. Mas, conforme a empresa cresce, o negócio cresce, é natural que você migre ali para uma verba sintética. A verba sintética é assim, exemplo, eu vou pegar 100 mil reais e dizer assim, 100 mil reais é do TI. Como exatamente o TI vai gastar esses 100 mil reais, quando você tem verba sintética ainda você não está se preocupando com esse nível. Tá? Seja para o TI ou qualquer outro departamento ou para uma unidade de negócio. Já na verba analítica, não. Então você tem os 100 mil reais, mas esses 100 mil reais vão estar alocados em categorias. Então, 5 mil reais ali para link de internet, 60 mil reais para Office 365, 35 mil reais para RP. Ok? E aí você tem aqui em azul como que é a estratégia de ciclos de controle e elaboração do orçamento, e também em laranja aqui os ciclos de revisão. Base zero, novamente, você não tem um ciclo de controle do orçamento, né? Ele é criado e controlado ali caso a caso, e tem o tipo mais comum que é o incremental, que você cria o orçamento do próximo ano com base no ano atual. E esse próximo ano vai seguir ali aquelas premissas que nós falamos anteriormente, tem lá a projeção de crescimento. E aí tem as formas de você controlar as revisões. Você tem um orçamento que ele é variável. Por que ele é variável? Porque você está num cenário que a demanda é imprevisível, ela depende de fatores externos. Nesses casos, o orçamento precisa ser estruturado de forma a responder proporcionalmente a essa demanda que vem de fora. Tem um orçamento estático, que é aquele que é cravado na pedra. Então, no começo do ano, você vai lá, define o orçamento e ele vai ficar fixo até o final do ano. E você tem um tipo mais comum, que é o revisado ou ajustável. Esse você vai monitorar ali o avanço das despesas, das receitas, e a cada um mês ou a cada um trimestre, dependendo do tamanho da empresa, você pode ali revisar esse orçamento. Seja movendo verba de uma categoria para outra, ou até solicitando um complemento de verba ali para o seu orçamento. Aí eu vou fazer uma pergunta: você realmente sabe todos os custos da TI? Vamos lá. Tem os custos diretos, né, que são aqueles que são pagos pela própria TI no orçamento. Então, licenças de firewall, infraestrutura cloud, folha de pagamento da própria equipe. Mas a TI tem uma peculiaridade que são os gastos gerenciados. São aqueles gastos que são pagos por outras áreas de negócio diretamente, ou quando o TI faz o rateio desse custo proporcionalmente seguindo alguma regra, né? Seja por headcount ou por faturamento bruto de cada área. Esse tipo de gasto que o TI gerencia, mas que outras áreas pagam, eles podem ser uma ótima moeda de troca ou de negociação com outras áreas. Por quê? Se você consegue otimizar algum gasto desse aqui, né, reduzindo, o potencial de impacto positivo nas outras áreas de negócio é muito grande. Então,
esse ganho aí de custo pode ser revertido como verba para o próprio TI, ou também pode servir aí como uma moeda de troca com outros líderes aí durante a negociação do orçamento. E aí outra questão que entra muito de forma frustrante, às vezes, para o pessoal de TI, é o tal do Shadow IT, que é quando uma outra área de negócio vai lá e compra um software no ativo e não avisa nem consulta a equipe de TI. E aí você só fica sabendo quando alguém abre um chamado pedindo ajuda porque aquele ativo, aquele serviço não está funcionando. É muito fácil ficar frustrado com isso, eu entendo, mas a melhor maneira de lidar com isso é utilizar a técnica de um bom praticante de artes marciais. Quando vem essa porrada, redirecione energia para beneficiar a tua equipe. Porque Shadow IT geralmente ocorre quando a TI, por algum motivo, não conseguiu apoiar o negócio da forma como o negócio pede ou precisa. Então, use esse argumento para pedir mais estrutura, pedir mais orçamento para a área de TI. Porque quando você utiliza esse argumento, mesmo as pessoas que estão agindo de forma maliciosa e proposital, não vão poder muito discordar de você, porque senão elas vão ter que assumir que elas fizeram isso de forma maliciosa. Tá? Vamos falar sobre classificação de gastos. Primeiro nós temos ali o tipo, né, que é custo e despesa. Custo é tudo que é gasto com a atividade fim da empresa, seja a prestação de serviço para o cliente final ou a produção do produto que a indústria revende, enfim. E despesa é tudo que é gasto com apoio a essa atividade fim. Então, por exemplo, o aluguel de um escritório onde as áreas corporativas trabalham. Esse aluguel ele vai ser gasto para apoiar o restante do negócio. Né? Depois você tem a questão do preço, né, do gasto. Que ele pode ser fixo, então ele pode ser fixado ali por contrato ou pode ser tabelado. Você também tem um variável, que pode variar de acordo com o consumo ou até ser tabelado, né, por mercado. Você também tem a questão do fator temporal dos gastos, que ele pode ser recorrente, ou seja, você sabe que a cada mês ou a cada trimestre, semestre, aquele gasto vai ocorrer. Ou pode existir ali um gasto eventual, que, por exemplo, na contratação de funcionário eu preciso comprar um notebook. Ou até imprevistos, né? Quebrou alguma coisa, eu preciso fazer um reparo. E aí o pessoal acaba pensando assim no custo fixo, mas tomem cuidado que para a elaboração de orçamento precisa ter uma separação desses conceitos, né? Vou dar um exemplo. Conta de energia elétrica, ele é um gasto recorrente com preço variável. Não é todos os meses que você vai gastar exatamente o mesmo preço, o mesmo valor com a conta de energia. Outro exemplo também são faturas de serviços cloud. Todos os meses vai existir uma fatura da AWS, lá da Azure, enfim, para que você pague. Mas o valor vai variar de acordo com a demanda, né, que o negócio gerou em cima daquela infraestrutura cloud. Já do outro lado, você pode ter gastos eventuais, mas que o valor o preço é fixo. O caso que eu citei aqui, você pode ter lá um acordo com o fornecedor para que num prazo ali, por exemplo, de 3 meses ou 6 meses, você compre notebooks ou até smartphones num preço tabelado, e aí toda vez que tiver essa necessidade, você aciona o fornecedor, ele te envia lá aquele produto naquele preço tabelado. Então entendam essas diferenças que são importantes na hora de você desenhar lá no tempo os seus gastos no orçamento. Agora vamos entrar um pouquinho no assunto meio complexo que é folha de pagamento. Do lado esquerdo aqui, a gente tem a visão comum para todo mundo que é funcionário, que é o que vai no Lerite. Então tem lá o salário, que eu usei um exemplo de um funcionário que ganha R$ 3.500, e você tem lá o desconto do INSS, do imposto de renda, tem lá o vale transporte, que no máximo é 6%, plano de saúde odontológico. Só que do lado da empresa, lá no orçamento, tem muitos itens a mais que precisam ser considerados, né? Então, você tem os impostos da empresa, tem outros encargos, os benefícios e também as provisões de folha de pagamento. Então, você tem lá o INSS patronal, FGTS, o lado de VT da empresa, o lado da empresa do plano de saúde, do odontológico, você precisa custear o vale-refeição, alimentação do colaborador, pode ter algum outro benefício lá, por exemplo, como o Gympass, você tem lá os avos da provisão e também outros encargos, né? Por exemplo, como o RAT, que é lá um imposto que é definido com base nos indicadores de acidente de trabalho da empresa. Você também tem o sistema S, né, o SESI, o SEST e o SENAT, que é cobrado dependendo do teu ramo de atuação. Então procure entender com o RH todos esses itens que precisam constar no orçamento referentes à folha de pagamento. Porque veja que é uma diferença muito grande, né? No orçamento você vai ter lá para esse mesmo funcionário R$ 6.257.
O funcionário vai receber 2.660. Então, é uma diferença considerável que você precisa considerar no orçamento todos esses fatores aqui. E aí, falando de provisões, né? O que é provisão? É uma despesa que você precisa colocar no seu orçamento todos os meses, que é basicamente você pegar o salário do funcionário e dividir ali pelos 12 meses do ano. Por quê? Porque essa despesa que você aponta, ela vai ser contabilizada lá num passivo, que é uma reserva de valor que a empresa precisa manter para eventualmente pagar esse valor para o funcionário. Então, 13º, férias, e algumas empresas também escolhem provisionar a multa, né, lá do FGTS quando o funcionário é mandado embora sem justa causa, que são aqueles 40%. Você também tem a questão dos benefícios, né? Benefícios podem ter dependentes, então converse aí com o pessoal da sua equipe, se eles pretendem incluir mais dependentes, quantos dependentes eles vão colocar aí nos benefícios onde eles têm esse direito. Isso é importante para aumentar ali a sua precisão de cálculo do orçamento. Também tem a questão do dissídio, né? Todos os anos os salários são reajustados, no mínimo pelo reajuste do salário mínimo federal, mas os sindicatos acabam negociando aí reajustes a mais, reajustes acima. E aproveitando falando de sindicatos, você também tem lá as convenções coletivas, que podem introduzir outros fatores ali no orçamento. Por exemplo, eu já me deparei com casos onde tinha ali benefício por assiduidade, que é quando a empresa precisa pagar um bônus para o funcionário simplesmente por ele não faltar. Então, conversem com o RH de vocês, entendam todos esses fatores aí, para vocês calcularem corretamente o impacto dos gastos aí de folha de pagamento. Ok, levantamos informação, temos todos os valores financeiros aí. Mas como que eu tomo decisões? Elaboração de orçamento é um assunto bem extenso, a gente precisaria de mais umas 4 horas aqui para entrar na minúcia do detalhe, né? Mas eu trouxe aqui algumas dicas para vocês tomarem decisões estratégicas na hora de elaborar o orçamento. A primeira delas é o seguinte: 9 mulheres não fazem uma criança nascer em um mês. O que eu quero dizer com isso? Nem sempre contratar mais pessoas para a equipe é a solução. Às vezes você tem um ambiente que já realmente está saturado, mas tem muita frustração na equipe, porque o trabalho está mal otimizado, faltam ferramentas, tem problemas de relacionamento com outras áreas. E você contratar mais pessoas e colocar nessa equipe, você só vai aumentar a quantidade de pessoas frustradas. Então, analise se não é melhor você investir antes em melhorar a qualidade de vida da sua equipe ou aumentar a eficiência de trabalho antes de aumentar o quadro. Isso também influencia na questão de que o TI ele tem um potencial muito grande de influenciar os indicadores gerais da empresa. Ou seja, a tecnologia pode viabilizar um crescimento, um aumento de eficiência muito grande da empresa, então melhorar o resultado, ou ele pode atrapalhar muito também o resultado da empresa. Por isso que eu coloquei essa mandala aqui do lado direito, que ilustra essa questão. Quando você tem aumento de demanda, se você aumenta a eficiência de trabalho da sua equipe, então você vai aumentar a percepção de valor. Mas se você aumenta a demanda, mas você também aumenta o custo proporcionalmente junto, você pode reduzir essa percepção de valor. Lembra que nós falamos lá sobre valor lá no começo? A percepção de valor é como as outras áreas, as outras pessoas enxergam aí o trabalho da área de TI. Então você precisa estar monitorando essa percepção de valor. E aí, uma outra ferramenta para trabalhar isso é você priorizar projetos e medidas que vão causar bastante impacto no negócio. Nós temos aí o princípio de Pareto, né, que diz que 20% do esforço trará 80% do resultado. Então tenha certeza que aí onde vocês trabalham no negócio existem aí pequenos problemas ou problemas grandes com isso que requerem uma quantidade relativamente pequena de esforço, mas que vão trazer um impacto muito grande. Tá? Essa é uma ótima maneira de vocês atuarem em cima da percepção de valor e apoiar aí a defesa do orçamento. Outra questão também é você monitorar quem são as partes interessadas em cada projeto, em cada serviço. E, num primeiro momento, a gente geralmente subestima a quantidade de partes interessadas, né, que existem. Eu trouxe um exemplo aqui de automatizar 90% do processo de faturamento, né, um projeto qualquer. Observe que tem aqui partes interessadas que não são tão óbvias, né? Então, pegar o exemplo lá, o CFO da empresa pode falar assim, nossa, mas isso aí vai me ajudar a melhorar, né, a previsão do fluxo de caixa. Mas quanto vai custar? Já um gerente operacional, eu falo assim, nossa, o quanto que isso pode melhorar a produtividade da minha equipe? Já o analista contábil fala assim, vai facilitar o fechamento mensal? Para mim, o pessoal do faturamento, né, que fazia as notas, eu falei, eu vou perder o emprego?
O pessoal do suporte, né, o super suporte vai falar assim: nossa, mas quais são os novos problemas que a gente vai precisar resolver com esse novo processo? Então, procure mapear e entender os medos, objetivos e a percepção de valor de cada parte interessada em qualquer projeto ou serviço ou solução de TI que você está implementando ou mudando, tá? Outro conceito importante é o custo de oportunidade e a vantagem comparativa. Vamos a um exemplo. Você vai lá migrar a tua infraestrutura, né, on-premise para uma cloud. O custo de oportunidade é você abrir mão, né, de um controle maior sobre essa infraestrutura e talvez um ajuste mais fino aí sobre a performance. Mas você teve que abrir mão, né, gerou esse custo de oportunidade, mas você vai ter uma vantagem comparativa, que é a sua equipe ter mais tempo para se dedicar a outras questões de negócio que talvez façam mais sentido. Então, procure identificar, quando vocês tiverem que abrir mão de alguma coisa, qual é a vantagem comparativa que vocês podem ganhar com essa troca. Tá tudo sempre é um equilíbrio. Também temos a questão do CAPEX e OPEX, né? O CAPEX é o investimento de capital. Então, quando você vai adquirir uma solução de TI, um serviço, um produto, e o OPEX é tudo o que a empresa gasta com a sua operação. Dependendo do nicho de mercado da empresa que vocês atuam, conversem com contabilidade para entender isso um pouco melhor. Pode fazer mais sentido o orçamento atuar em cima mais do CAPEX ou mais do OPEX, tá? E aí, como que você toma essas decisões e como que você pode medir qual é a solução que você vai implementar? Existe um conceito que é o Total Cost of Ownership, ou o pessoal conhece como TCO, que é você aplicar uma fórmula para calcular o custo total para a empresa daquela solução naquele cenário. E aí, para cada tipo de cenário ou tipo de serviço, existirá uma fórmula diferente. Vocês precisam chegar na fórmula mais adequada para o cenário de vocês. Mas tomem cuidado para calcular o TCO corretamente, tá? TCO seria um tópico à parte, mas ainda no exemplo lá do cloud, a gente vai colocar lá o custo de aquisição dos servidores, mais a energia elétrica lá para manter o ar-condicionado e a iluminação do CPD, né? Tá, mas vocês estão colocando também o custo de hora da equipe para dar manutenção? E se a empresa crescer, vocês vão colocar o custo da possível aquisição de ativo? Você precisa calcular o TCO corretamente para ter bases de comparação mais justas entre diferentes cenários, diferentes escolhas. E aí, eu trouxe aqui algumas dicas bônus para a gente finalizar. Tá? Primeira delas, procure ancorar, né, a projeção de crescimento ou de encolhimento do orçamento do TI com algum fator do negócio. Eu trouxe aqui um exemplo real de uma empresa que eu trabalhei, onde eu identifiquei uma relação direta entre o turnover e a demanda de chamados lá para a área de sustentação. Então, eu peguei lá e projetei, né, a linha azul ali, o turnover, e a linha vermelha, o número de chamados, extraí dali uma média. Então, eu cheguei ali em 0,9 chamados por cada movimento de quadro. Então, quando você faz essa relação, e você traz essa relação para o crescimento projetado da empresa, fica muito mais fácil você entender o quanto que você precisa aumentar ou não o seu orçamento e depois defender esse aumento para a alta direção. É quando você estiver lá na frente de vários executivos precisando dizer por que você precisa gastar mais. Outra coisa importante a gente não pode ter tudo. Então, como priorizar no orçamento e saber o que a gente pode ou não pode abrir mão? Uma técnica muito comum para isso é o Moscou. O M ali de must é tudo que é crítico para o negócio, ou seja, a empresa não opera sem aquela solução, sem aquele serviço de TI. O S de should é tudo que é importante e necessário, mas que não impede a operação do negócio. E aqui é importante tomar cuidado, porque quando a gente cuida de um serviço, de um produto, a gente tem uma tendência a superestimar a importância. Então tomem cuidado para colocar as coisas na categoria correta aqui e não correr o risco lá de perder credibilidade com a alta direção depois. Tá? Abaixo nós temos o could, que é o que eu poderia ter, né, mas não é importante nem necessário. Aqui estão as coisas que você gostaria de ter, né, mas se a corda apertar o pescoço, você pode abrir mão disso no orçamento. E por fim tem o would, ou muitas pessoas chamam de want, que é o que não vai entrar no orçamento ou o que foi descartado. Por que é importante você documentar isso? Primeiro, porque você pode ter uma boa visão de planejamento futuro. Então, no próximo ciclo de orçamento, você já sabe o que lá atrás a gente não achou que não é o momento ainda. Será que é o momento agora?
E outra questão também é que se algo foi descartado do orçamento por fatores externos, ter documentado qual foi o raciocínio, quais foram os fatores que levaram a essa decisão. Para que se lá na frente houver algum problema, algum conflito, você tenha isso documentado, né, para desescalar esse conflito e direcionar a energia para a solução. A próxima dica aí é utilize algumas ferramentas que tem aí no mercado, são muito, né, são referência para comunicação da tua área com os executivos, com outras áreas de negócio. Nós já falamos lá no começo sobre o 5W2H, né? Então você precisa criar um caso de negócio que responda aquelas perguntas. Existe também lá o BSC, né, o Business Scorecard, que tem essas 4 dimensões aqui, né? Finanças, educação e crescimento, processos internos e clientes. O teu texto não precisa nominalmente passar por cada uma dessas dimensões, né? Ah, aqui eu vou falar de finanças, aqui eu vou falar de clientes. Não necessariamente, mas você precisa abordar essas 4 dimensões e cada um ali dos tópicos que essas dimensões abordam, tá? É, isso vai facilitar muito a sua comunicação com os stakeholders da empresa, com a alta direção, porque aqui vai falar mais uma linguagem universal de negócio e não só de tecnologia. Então, aprendam, procurem estudar um pouco mais sobre essa ferramenta, procurem aplicar ela aí quando vocês estiverem escrevendo defesas de projetos e casos de negócio. Bom, é isso aí. Pessoal, muito obrigado. Vou deixar aqui, quem quiser me encontrar depois, eu estou lá no LinkedIn, né, a minha rede social principal. Posto todos os dias lá alguma coisa sobre liderança, tecnologia. Eu vou deixar aqui meu e-mail também. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, tirar mais alguma dúvida, quiser conversar, falar de alguma consultoria, estou aberto aí ao contato de vocês. Novamente, muito obrigado pela Milvus aí, pela oportunidade. Espero aí que esse webinar ajude aí a jornada das pessoas a sair dessas situações de frustração ou até dar os próximos passos aí de crescimento. Muito obrigado, Fernando, pela sua explicação. Tenho certeza que ajudou muita gente aí, esclareceu muitas dúvidas sobre esse tema. E, pessoal, não se esqueçam, você pode testar a nossa plataforma por 7 dias gratuitos. Basta clicar no link aqui abaixo do vídeo, que você pode ver se faz sentido aí para sua empresa. Um abraço, pessoal. Até mais.